Ele exigiu o divórcio da própria esposa na frente dos filhos, na mesa de jantar, como se estivesse encerrando um contrato de negócios. Naquela noite a mansão da família Carvalho estava silenciosa como sempre. A mesa estava posta com cuidado, as luzes suaves iluminavam o ambiente e os dois filhos do casal conversavam sobre a escola, enquanto esperavam o pai chegar. Ricardo Carvalho não era apenas um pai de família. Ele era um dos empresários mais respeitados da cidade, dono de uma empresa que faturava milhões por ano, conhecido por sua inteligência nos negócios e por sua frieza nas negociações. Mas naquela noite, ele levaria essa frieza para dentro da própria casa. Quando entrou na sala de jantar, não cumprimentou ninguém, nem a esposa, nem os filhos. Apenas puxou a cadeira, sentou-se à mesa e colocou um envelope sobre o tampo de madeira. Um envelope branco, pesado, definitivo. Helena, sua esposa, há quase 15 anos, percebeu imediatamente que algo estava errado. Ela conhecia aquele olhar distante de Ricardo, o mesmo olhar que ele tinha quando tomava decisões difíceis na empresa. Mas aquilo não era a empresa, era a família deles. "O que é isso?", perguntou ela calmamente. Ricardo não respondeu de imediato, apenas empurrou o envelope na direção dela. "Assina." Helena franziu a testa. "Assinar o quê?" Ricardo respondeu com a mesma frieza de quem anuncia o fim de uma reunião: "Os papéis do divórcio." O silêncio que tomou conta da mesa foi pesado. Pesado demais para duas crianças. Lucas, o filho mais velho de 13 anos, parou de mexer no prato. A irmã mais nova, Sofia, olhou de um lado para o outro sem entender. "Pai, o que você quer dizer com isso?", perguntou Lucas confuso. Ricardo respirou fundo, mas não demonstrou emoção alguma. "Significa que eu e sua mãe não vamos mais ficar juntos." Helena continuava parada, olhando para o envelope, como se ele tivesse caído de outro planeta. Ela não abriu, não chorou, não disse nada. Ricardo interpretou aquele silêncio como fraqueza. Para ele aquilo era apenas mais uma decisão que precisava ser tomada. Ele já tinha decidido, e como sempre na vida acreditava que tudo terminaria exatamente do jeito que ele queria. "Eu não estou pedindo opinião", disse ele, "só estou informando." Sofia começou a sentir os olhos encherem de lágrimas. "Mamãe, isso é verdade." Helena levantou lentamente o olhar. Durante alguns segundos, ela apenas observou o rosto do homem com quem havia dividido quase metade da vida. O homem que um dia prometeu construir uma família ao lado dela. Mas algo em sua expressão não era tristeza. Era calma. Uma calma que Ricardo não esperava. Ela então empurrou o envelope de volta pela mesa. "Quero o divórcio." Ricardo assentiu, irritado com a demora. "Sim." Helena respirou fundo e disse algo que fez o milionário franzir a testa imediatamente. "Então faça uma coisa primeiro." Ricardo cruzou os braços. "O quê?" Helena olhou para os dois filhos sentados à mesa e disse com uma voz firme que ninguém ali esperava ouvir: "Diga a verdade para eles." A sala ficou em silêncio absoluto. Ricardo não entendeu. "Que verdade?" Helena sustentou o olhar dele sem piscar. "A verdadeira razão pela qual você quer o divórcio." Pela primeira vez naquela noite, o milionário pareceu desconfortável, e ele ainda não fazia ideia de que aquele seria apenas o começo da pior noite da vida dele, porque a reação de Helena ia destruir completamente o controle que ele pensava ter sobre aquela situação. Ricardo Carvalho sempre acreditou que era o homem mais inteligente em qualquer sala onde entrasse. Nos negócios isso quase sempre era verdade. Ele havia começado do zero. Filho de uma família simples do interior de Minas Gerais, chegou à cidade grande com pouco dinheiro e uma ambição enorme. Trabalhou como vendedor, dormiu em escritórios improvisados e passou anos lutando para transformar sua pequena empresa em um verdadeiro império. Mas durante aqueles anos difíceis, havia alguém ao lado dele: Helena. Eles se conheceram quando Ricardo ainda não tinha carro, nem casa própria, nem sequer estabilidade financeira. Helena trabalhava em uma pequena clínica como recepcionista e ganhava o suficiente apenas para pagar as próprias contas. Ricardo costumava dizer naquela época que um dia daria a ela tudo o que ela merecia, e de certa forma ele cumpriu a promessa. Anos depois, o casal morava em uma mansão elegante, em um dos bairros mais nobres da cidade.
Tinham 2 filhos lindos, uma empresa milionária e uma vida que aos olhos de qualquer pessoa de fora parecia perfeita. Mas havia uma parte da história que quase ninguém conhecia. Helena tinha sido muito mais do que apenas esposa. Nos primeiros anos da empresa, quando Ricardo mal conseguia pagar funcionários, foi ela quem ajudou a organizar as contas, atender clientes e até preparar documentos importantes. Enquanto ele viajava tentando fechar contratos, Helena ficava em casa cuidando das finanças e garantindo que a pequena empresa não afundasse. Muitas vezes, ela trabalhava a madrugada inteira ao lado dele, sem reclamar, sem pedir nada em troca. Quando Lucas nasceu, Helena decidiu deixar o trabalho para se dedicar completamente à família. Anos depois, quando Sofia chegou, sua rotina passou a girar em torno dos filhos e da casa. Ricardo, por sua vez, mergulhou ainda mais fundo no mundo dos negócios. A empresa crescia rapidamente, contratos maiores, mais dinheiro, mais responsabilidades. E pouco a pouco algo começou a mudar dentro dele. No começo era apenas cansaço, depois ausência. Ricardo começou a chegar cada vez mais tarde em casa, reuniões de última hora, viagens inesperadas, eventos corporativos. Helena nunca foi do tipo que fazia escândalos. Ela confiava no marido, ou pelo menos, queria confiar. Mas com o tempo, o homem que antes conversava com ela sobre tudo, começou a se tornar um estranho dentro da própria casa. Durante o jantar, ele respondia mensagens no celular. Nos finais de semana, estava sempre ocupado. E quando os filhos tentavam conversar com ele, muitas vezes, recebiam respostas rápidas distraídas. Depois, a gente conversa, ele dizia. Esse depois quase nunca chegava. Lucas começou a perceber primeiro. Com apenas 13 anos, ele já entendia que algo não estava certo entre os pais. Certa noite, enquanto ajudava a mãe a arrumar a cozinha, perguntou: mãe, o pai está estranho, né? Helena parou por um instante. Ela poderia ter mentido, mas apenas respondeu com um sorriso cansado. Ele só está muito ocupado. Lucas não insistiu, mas Helena sabia que o filho não era bobo, nem ela. Nos meses seguintes, as mudanças em Ricardo ficaram ainda mais evidentes. Ele começou a cuidar mais da aparência. Comprou roupas novas, passou a usar perfumes diferentes e de repente parecia muito mais preocupado com a própria imagem. Helena percebeu tudo, mas não disse nada, porque no fundo, ela já começava a suspeitar de algo que nenhuma esposa quer descobrir. E aquela suspeita não demoraria muito para se tornar uma verdade impossível de ignorar. Enquanto Ricardo acreditava que controlava perfeitamente 2 vidas, a de marido exemplar e a de homem livre fora de casa, Helena já começava a juntar silenciosamente as peças de um quebra-cabeça doloroso. O que ele não imaginava era que sua esposa observava muito mais do que deixava transparecer, e que quando finalmente chegasse o momento da verdade, ela não estaria despreparada. No começo, Helena tentou convencer a si mesma de que estava exagerando. Casamentos longos passam por fases difíceis, diziam as pessoas. Depois de muitos anos juntos, a rotina muda, o trabalho, pesa, o tempo para o casal diminui. Era isso que ela repetia em silêncio dentro da própria cabeça, sempre que percebia alguma coisa estranha no comportamento de Ricardo. Ainda assim, por mais que tentasse encontrar explicações simples, algo dentro dela dizia que aquilo não era apenas cansaço ou preocupação com os negócios. Era distância. Uma distância que crescia devagar, quase imperceptível, mas que se tornava cada vez mais impossível de ignorar. Ricardo já não era o homem que costumava chegar em casa animado, contando histórias do trabalho ou perguntando como tinha sido o dia das crianças. Agora ele chegava tarde, quase sempre tarde demais para participar do jantar. Quando entrava pela porta da mansão, parecia estar sempre com pressa de terminar qualquer conversa. Tirava o paletó, respondia algumas mensagens no celular e dizia que precisava descansar, porque o dia seguinte seria longo. Helena observava tudo em silêncio. Não fazia perguntas, não criava discussões. Durante anos, a confiança sempre foi a base do relacionamento deles, e ela não queria destruir isso por causa de suspeitas que talvez nem fossem reais. Mas a verdade é que a confiança começou a rachar em pequenos detalhes. Detalhes que isoladamente pareciam insignificantes,
mas que juntos formavam um quadro difícil de ignorar. O primeiro sinal claro foi o celular. Antes Ricardo deixava o telefone sobre qualquer mesa da casa sem se preocupar. Agora ele nunca o soltava. O aparelho estava sempre no bolso, sempre bloqueado, sempre virado para baixo, quando ele o colocava sobre a mesa. Se uma mensagem chegava, ele rapidamente pegava o telefone e se afastava alguns passos antes de responder. Helena notou aquilo logo nas primeiras semanas, mas não comentou. Preferiu observar. Depois vieram as mudanças no comportamento dele fora de casa. Ricardo começou a viajar com mais frequência, dizendo que precisava fechar novos contratos. As viagens que antes eram planejadas com antecedência passaram a surgir de última hora. Às vezes ele avisava apenas algumas horas antes de sair. Outras vezes, dizia que voltaria no dia seguinte e acabava ficando 2 ou 3 dias fora. Uma madrugada, Helena acordou e percebeu que a cama ao lado estava vazia. Caminhou pela casa silenciosa, até encontrar Ricardo na varanda falando ao telefone em voz baixa. Assim que percebeu a presença dela, ele desligou rapidamente. Disse que era apenas um assunto do trabalho, algo urgente que precisava resolver. Helena assentiu, fingindo aceitar a explicação. Mas o olhar dele havia denunciado algo que ela não conseguia explicar com palavras. Depois daquele episódio, os sinais começaram a se multiplicar. Ricardo passou a se preocupar muito mais com a própria aparência. Comprou ternos novos, mudou o corte de cabelo e começou a usar um perfume diferente mais intenso. Pequenas mudanças que talvez passassem despercebidas para qualquer outra pessoa, mas não para alguém que vivia ao lado dele havia quase 15 anos. Lucas, o filho mais velho, também começou a perceber que algo estava diferente. Certa noite, enquanto ajudava a mãe a guardar a louça depois do jantar, comentou em voz baixa que o pai parecia distante. Helena respondeu com um sorriso cansado e disse que o trabalho dele era muito exigente e que grandes responsabilidades às vezes deixavam as pessoas distraídas. Lucas não insistiu, mas Helena sabia que o filho estava apenas tentando entender algo que ela mesma ainda não queria admitir. Durante semanas, Helena continuou observando em silêncio, até que um acontecimento aparentemente simples mudou tudo. Numa tarde comum, ela decidiu passar pelo escritório da empresa para deixar alguns documentos que Ricardo havia esquecido em casa. Não era incomum que ela aparecesse por lá. Durante muitos anos, havia ajudado o marido com questões administrativas e ainda conhecia boa parte dos funcionários. Quando entrou no prédio, foi recebida normalmente pela equipe da recepção. O ambiente estava movimentado como sempre. Pessoas caminhavam apressadas pelos corredores, conversas rápidas aconteciam perto dos elevadores e telefones tocavam sem parar. Foi então que Helena viu Ricardo do outro lado do saguão. Ele estava conversando com uma mulher jovem, muito jovem. Devia ter pouco mais de 20 anos. Ela usava roupas elegantes, mas discretas, e parecia escutar cada palavra dele com uma atenção quase encantada. Ricardo estava sorrindo, um sorriso que Helena não via em casa havia muito tempo. Os dois riram de algo que ele disse, e naquele instante a mulher tocou levemente o braço dele. Foi um gesto pequeno, quase casual, mas que para Helena carregava um significado claro demais. Mais do que o gesto em si, foi a maneira como Ricardo reagiu que confirmou tudo. O olhar dele tinha algo que Helena conhecia muito bem. Era o mesmo olhar que ele costumava ter quando os dois ainda eram jovens e apaixonados. Helena permaneceu parada por alguns segundos observando aquela cena à distância. Ricardo não percebeu que ela estava ali. Ele parecia completamente envolvido na conversa. Aquele momento durou apenas alguns instantes, mas foi suficiente. Sem fazer escândalo, sem se aproximar, Helena entregou os documentos na recepção e saiu do prédio em silêncio. Durante todo o caminho de volta para casa, dirigiu sem ligar o rádio. A confirmação que ela vinha evitando finalmente havia chegado. E de forma estranha, a primeira emoção que sentiu não foi desespero, foi clareza. Naquela noite Helena percebeu que algo dentro dela havia mudado. Durante anos ela acreditou que o amor e a lealdade seriam suficientes para proteger o casamento deles. Agora entendia que algumas histórias simplesmente chegam ao fim, mesmo quando ninguém está preparado para isso. Ainda assim, ela não chorou. Não naquele momento.
Em vez disso, começou a pensar com calma no que faria a partir dali. Porque se havia uma coisa que Helena sabia com absoluta certeza, era que não permitiria que o fim de seu casamento destruísse sua vida. Enquanto Ricardo acreditava que controlava perfeitamente duas realidades diferentes, a de marido respeitável em casa e a de homem livre fora dela, Helena já havia começado silenciosamente a se preparar para o momento em que a verdade viria à tona. E quando aquele momento finalmente chegasse, ela não seria pega de surpresa. Muito pelo contrário, ela estaria pronta. O que Ricardo jamais poderia imaginar é que naquela noite em que decidiu colocar os papéis de divórcio sobre a mesa diante dos filhos, Helena já conhecia a verdade há muito tempo e estava muito mais preparada para aquele confronto do que ele jamais poderia suspeitar. Naquela noite, a mesa de jantar da família Carvalho parecia igual a tantas outras que já tinham acontecido naquela casa. A iluminação suave refletia no mármore claro, os pratos estavam bem organizados e o aroma da comida recém-servida ainda pairava no ar. Para Sofia, tudo parecia uma noite comum. Ela falava animadamente sobre uma apresentação da escola, enquanto Lucas mexia distraidamente no celular. Helena observava os filhos com um sorriso leve, tentando manter o ambiente tranquilo como sempre fazia. Dentro daquela casa enorme, ela sempre acreditou que o jantar era o único momento em que a família realmente se reunia. Mas naquela noite, algo estava diferente. Ricardo entrou na sala com passos firmes, porém silenciosos. Ele não parecia cansado como em outros dias. Pelo contrário, havia uma rigidez no seu rosto, uma expressão fria, que Helena reconheceu imediatamente. Era o mesmo olhar que ele tinha quando tomava decisões duras na empresa. Sem dizer boa noite, ele puxou a cadeira e se sentou. Lucas percebeu primeiro. Pai, você chegou cedo hoje. Ricardo apenas assentiu levemente sem olhar para o filho. Helena franziu a testa, sentindo um desconforto estranho crescer dentro do peito. Antes mesmo que alguém dissesse mais alguma coisa, Ricardo colocou um envelope branco sobre a mesa. O gesto foi simples, mas pesado, muito pesado. O envelope deslizou alguns centímetros sobre a superfície da mesa, até parar diante de Helena. Ela olhou para ele por alguns segundos, depois levantou os olhos lentamente para o marido. O que é isso, Ricardo? Respondeu com uma calma quase cruel. Abre. Helena não se moveu imediatamente. Ela pegou o envelope com cuidado, como se já soubesse que aquele objeto carregava algo capaz de mudar tudo. Quando abriu e viu os documentos lá dentro, seu coração pareceu bater mais devagar. Papéis de divórcio. Por um instante ninguém disse nada. Lucas olhou para a mãe, depois para o pai, tentando entender o que estava acontecendo. Pai, isso é alguma brincadeira? Ricardo respondeu, sem qualquer emoção na voz. Não é brincadeira. Sofia arregalou os olhos. O que significa divórcio? Helena continuava olhando para os papéis, sem reagir. Ricardo respondeu, antes que ela pudesse falar. Significa que eu e sua mãe não vamos mais ser casados. As palavras caíram sobre a mesa como uma pedra. Sofia sentiu os olhos encherem de lágrimas imediatamente, mas... Por que Ricardo respirou fundo, claramente impaciente com a situação? Porque às vezes, as pessoas simplesmente deixam de se amar. Helena finalmente levantou o olhar. Durante alguns segundos, ela observou o rosto do marido com atenção, como se estivesse analisando um estranho. E você decidiu dizer isso? Agora, perguntou ela calmamente. Ricardo deu de ombros. Era a hora. Lucas empurrou a cadeira para trás, claramente nervoso. Pai, isso não faz sentido. Mas Ricardo parecia determinado a terminar aquilo da forma mais rápida possível. Eu já falei com advogados. Está tudo resolvido. Helena ainda não tinha chorado, não tinha levantado a voz, não tinha feito nenhuma cena. Isso começou a incomodar Ricardo. Ele esperava lágrimas, discussão, talvez até desespero, mas Helena apenas respirou fundo. Então colocou os papéis de volta dentro do envelope e empurrou lentamente o documento de volta para o centro da mesa. Você quer o divórcio? Ricardo respondeu imediatamente. Quero. A voz dele era firme, definitiva. Helena assentiu levemente, como se tivesse acabado de confirmar algo que já suspeitava. Então ela olhou para os filhos.
Lucas estava pálido. Sofia chorava em silêncio. Helena voltou a olhar para Ricardo e disse algo que fez o milionário franzir a testa na mesma hora. Então vamos fazer isso direito. Ricardo estreitou os olhos. Como assim? Helena apontou discretamente para as duas crianças. Antes de qualquer assinatura, você precisa explicar uma coisa para eles. Ricardo cruzou os braços. Explicar o quê? Helena sustentou o olhar dele, sem medo, sem hesitação. A verdadeira razão pela qual você quer o divórcio. O silêncio que se seguiu foi pesado, muito pesado. Ricardo abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez naquela noite, ele parecia desconfortável. Lucas olhou diretamente para o pai. Que razão? Helena continuava olhando para Ricardo, esperando. E naquele instante, pela primeira vez desde que colocou o envelope sobre a mesa, o milionário percebeu que talvez tivesse cometido um erro enorme, porque a mulher que estava sentada diante dele não parecia destruída. Ela parecia preparada, muito preparada. E aquela conversa estava apenas começando. Por alguns segundos ninguém disse absolutamente nada. O silêncio que tomou conta da sala de jantar parecia mais pesado do que qualquer discussão. Lucas continuava olhando para o pai esperando uma resposta. Sofia, com os olhos cheios de lágrimas, segurava a mão da mãe como se estivesse tentando encontrar alguma segurança naquele momento confuso. Ricardo sentiu o olhar de todos sobre ele, e pela primeira vez desde que colocou os papéis sobre a mesa, a situação não parecia tão simples quanto havia imaginado. Ele havia ensaiado aquele momento na própria cabeça várias vezes. Imaginou Helena chorando, discutindo, talvez até implorando para que ele reconsiderasse. Imaginou as crianças confusas, mas acreditava que tudo acabaria sendo resolvido rapidamente. Afinal, na sua experiência, qualquer problema podia ser resolvido com dinheiro, decisões firmes e um pouco de tempo. Mas nada estava acontecendo como ele esperava. Helena continuava calma, calma demais. Ricardo tentou recuperar o controle da situação, endireitou a postura na cadeira e respondeu com um tom impaciente. Não existe nada para explicar. Eu já disse tudo o que precisava. Lucas não desviou o olhar. Pai, você não pode simplesmente dizer que acabou e pronto. A resposta do garoto surpreendeu Ricardo. Lucas sempre foi um menino respeitoso, quieto, pouco confrontador. Mas naquele momento havia algo diferente na voz dele. Algo entre tristeza e indignação. Ricardo suspirou. Lucas, essas são coisas de adultos. Você ainda não entende. Então me explica, respondeu o garoto quase imediatamente. Sofia começou a chorar de verdade agora. Eu não quero que vocês se divorciem. Helena apertou suavemente a mão da filha, tentando acalmá-la. Depois voltou a olhar para Ricardo. Seu rosto continuava sereno, mas havia firmeza em seus olhos. Você ouviu seu filho, disse ela. Eles merecem saber a verdade. Ricardo riu sem humor. Que verdade, Helena? Ela inclinou levemente a cabeça como se estivesse surpresa com a pergunta. A mesma verdade que você esconde há meses. Ricardo sentiu um aperto repentino no estômago. Por um breve instante ele pensou que Helena estava apenas tentando provocá-lo. Talvez suspeitasse de algo, mas não tinha provas. Durante meses ele tomou cuidado para manter tudo sob controle. As mensagens apagadas, os encontros discretos, as viagens de trabalho que serviam como desculpa perfeita. Ele acreditava que tinha sido cuidadoso, muito cuidadoso. Você está insinuando alguma coisa? Perguntou ele agora com um tom mais duro. Helena não respondeu imediatamente. Ela apenas se levantou da cadeira. O movimento foi lento, mas carregado de uma confiança que Ricardo não reconhecia. Ela caminhou alguns passos, até parar atrás das cadeiras das crianças, e colocou as mãos sobre os ombros de Lucas e Sofia. Depois olhou novamente para o marido. Não estou insinuando nada, disse calmamente. Estou apenas pedindo que você seja honesto. Lucas franziu a testa. Pai, você fez alguma coisa? Ricardo sentiu a garganta secar. Por um momento ele pensou em negar tudo. Seria fácil. Bastava dizer que Helena estava confusa, que o casamento estava desgastado e que às vezes as pessoas simplesmente seguem caminhos diferentes. Mas o olhar dela continuava fixo nele, seguro, sem medo, e aquilo começou a incomodá-lo mais do que qualquer acusação. Isso é ridículo,
disse ele finalmente. Eu não vou transformar isso num espetáculo. Helena respirou fundo. Você já transformou. Ela olhou para o envelope sobre a mesa. Foi você quem decidiu trazer isso para a mesa de jantar, na frente dos nossos filhos. Ricardo apertou os lábios. Helena continuou. Então agora termine o que começou. Lucas estava cada vez mais confuso. Pai, por favor, fala a verdade. Sofia enxugava as lágrimas com as mãos pequenas. Você não ama mais a mamãe? Ricardo passou a mão pelo rosto, claramente irritado. Isso não é sobre amor. Helena respondeu imediatamente. Então é sobre o que? Ricardo ficou em silêncio. O problema não era apenas a pergunta. Era o fato de que naquele momento, ele percebeu algo que não havia considerado antes. Helena não estava tentando salvar o casamento. Ela estava desmontando a situação que ele havia criado, peça por peça. E quanto mais o silêncio dele se prolongava, mais evidente se tornava para as crianças que havia algo errado. Lucas olhou diretamente para o pai. Pai, você tem outra pessoa? A pergunta caiu na sala como um trovão. Ricardo levantou os olhos lentamente. Lucas estava esperando uma resposta. Sofia também. E Helena continuava parada atrás das cadeiras deles, observando tudo em silêncio. Por alguns segundos, ninguém respirou. E naquele instante Ricardo finalmente percebeu que havia perdido o controle da situação, porque pela primeira vez em muitos anos, ele não sabia exatamente o que dizer. A pergunta de Lucas ficou suspensa no ar, como se tivesse parado o tempo dentro da sala. Ricardo continuava olhando para o filho, mas nenhuma resposta saía. Pela primeira vez naquela noite, o empresário que sempre soube exatamente o que dizer, em reuniões, negociações e entrevistas, parecia completamente sem palavras. Sofia olhou para o pai com os olhos ainda molhados. Pai, responde. Ricardo passou a mão pelo rosto lentamente, tentando organizar os pensamentos. Durante anos, ele se orgulhou de ter controle absoluto sobre cada situação da sua vida. Na empresa bastava uma decisão dele para que tudo mudasse. Funcionários obedeciam contratos, eram assinados, problemas eram resolvidos. Mas ali naquela mesa de jantar, nenhuma das ferramentas que ele costumava usar parecia funcionar. Lucas continuava esperando. Pai, você tem outra pessoa, repetiu ele desta vez com a voz mais baixa. Ricardo abriu a boca, mas antes que pudesse responder, Helena falou. Não precisa responder agora se não quiser. A voz dela continuava calma, firme. Ricardo olhou para ela imediatamente desconfiado. Helena continuou. Eu posso responder por você. Ricardo sentiu o estômago apertar. Helena não começa. Ela ignorou o comentário. As crianças merecem saber por que o pai delas decidiu acabar com a família dessa forma. Lucas olhou da mãe para o pai. Mãe, o que está acontecendo? Helena caminhou lentamente de volta até sua cadeira e sentou-se novamente à mesa. O envelope com os papéis de divórcio ainda estava ali no centro, como um símbolo silencioso de tudo o que estava acontecendo. Ela olhou primeiro para os filhos, depois para Ricardo. Seu pai quer o divórcio porque está apaixonado por outra mulher. O silêncio que veio depois foi mais pesado do que qualquer grito. Sofia arregalou os olhos. Lucas ficou completamente imóvel. Ricardo fechou os punhos sobre a mesa. Você não tinha o direito de dizer isso. Helena inclinou levemente a cabeça. Não. A voz dela continuava surpreendentemente tranquila. Engraçado, porque você achou que tinha o direito de trazer um divórcio para a mesa de jantar. Ricardo respirou fundo, tentando controlar a irritação. Isso não é assunto para crianças. Lucas respondeu imediatamente. Então por que você trouxe isso para a mesa? Ricardo olhou para o filho surpreso com a firmeza na voz dele. Lucas não parecia mais apenas confuso. Ele parecia decepcionado. E aquilo atingiu Ricardo de uma forma que ele não esperava. Pai, isso é verdade? Perguntou o garoto. Ricardo desviou o olhar por um instante. Esse pequeno gesto foi suficiente. Lucas entendeu. Sofia também. A menina começou a chorar novamente, mas dessa vez com mais força. Você vai embora da nossa casa. Ricardo tentou responder, mas Helena falou antes. Não, querida. Seu pai já foi embora há muito tempo. Ricardo levantou o olhar imediatamente. O que isso quer dizer? Helena o encarou diretamente. Quer dizer que eu já sabia. Ricardo franziu a testa. Sabia do quê? Helena apoiou os cotovelos sobre a mesa e entrelaçou as mãos com calma. Da outra mulher. Ricardo ficou completamente imóvel.
Isso é impossível. Helena soltou um pequeno suspiro. Não é tão difícil perceber quando o próprio marido começa a viver duas vidas. Ricardo tentou manter a postura firme. Você está inventando coisas. Helena sorriu de leve. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem finalmente estava dizendo algo guardado há muito tempo. Você acha mesmo que eu não perceberia? Ela começou a contar lentamente. As noites em que ele chegava tarde, as viagens inesperadas, as mensagens escondidas, o perfume novo, as reuniões que apareciam de repente. Ricardo sentia cada palavra como uma pedra sendo colocada sobre a mesa. Helena continuou. E teve aquele dia no escritório. Ricardo levantou a cabeça imediatamente. Que dia? O dia em que você estava no saguão, rindo com aquela jovem da sua empresa. Ricardo ficou pálido. Lucas olhou para o pai novamente. Então é verdade. Ricardo abriu a boca, mas novamente nenhuma palavra saiu. Helena continuou com a mesma serenidade de sempre. Eu não disse nada naquele dia, nem no dia seguinte, nem nas semanas depois. Ricardo apertou os dentes. E por quê? Helena olhou para os filhos. Por causa deles. Sofia continuava chorando. Lucas parecia devastado. Helena voltou a olhar para Ricardo. Eu queria que eles tivessem tempo para crescer um pouco mais antes de ver o pai destruir a própria família. Ricardo sentiu algo que raramente experimentava: vergonha. Mas Helena ainda não tinha terminado. Só que tem uma coisa que você não sabe. Ricardo levantou os olhos lentamente. O quê? Helena pegou o envelope do divórcio e levantou alguns centímetros da mesa. Você acha que está preparado para esse divórcio? Ela colocou o envelope de volta na mesa. Mas eu estou preparada há muito mais tempo do que você imagina. Ricardo franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Helena o olhou com a mesma calma que havia mantido a noite inteira. Quer dizer que enquanto você estava ocupado vivendo sua nova história, eu estava preparando a minha. E naquele momento, pela primeira vez desde o início daquela conversa, Ricardo percebeu que talvez o maior erro daquela noite não tivesse sido pedir o divórcio, mas subestimar a mulher sentada do outro lado da mesa. O silêncio voltou a dominar a sala depois das palavras de Helena. Ricardo continuava olhando para ela, tentando entender exatamente o que aquilo significava. Durante toda a vida, ele sempre acreditou que conhecia perfeitamente as pessoas ao seu redor, sabia prever reações, controlar situações, antecipar decisões. Mas naquele momento, ele percebeu algo que nunca tinha imaginado antes. Ele já não entendia mais a própria esposa. Preparando o quê? Helena perguntou ele finalmente. A voz dele já não soava tão firme quanto antes. Helena apoiou as mãos sobre a mesa e respirou fundo. Por um instante, olhou novamente para os filhos. Lucas permanecia em silêncio absoluto, tentando processar tudo o que tinha acabado de descobrir. Sofia continuava chorando encostada na cadeira da mãe. Helena voltou o olhar para Ricardo. Preparando a vida depois de você. Ricardo soltou uma pequena risada irônica. Você acha que isso é simples assim? Não respondeu ela imediatamente. Nunca foi simples. Ela fez uma pausa breve antes de continuar. Mas também nunca foi impossível. Ricardo inclinou-se levemente para frente, agora claramente incomodado. Helena, você passou os últimos anos dentro dessa casa. Você não faz ideia de como o mundo funciona lá fora. Lucas levantou os olhos para o pai, claramente irritado com a maneira como ele falava. Mas Helena permaneceu calma. Engraçado você dizer isso, respondeu ela. Porque você parece ter esquecido quem ajudou a construir aquele mundo lá fora. Ricardo franziu a testa. Helena continuou. Nos primeiros anos da empresa, quando você ainda não tinha secretária, nem contador, nem advogados. Quem organizava seus contratos? Ricardo não respondeu. Quem ficava até 3 da manhã, revisando planilhas enquanto você preparava propostas para investidores? O silêncio dele era a única resposta. Helena inclinou levemente a cabeça. Quem atendeu clientes quando você estava viajando tentando fechar seu primeiro grande contrato? Lucas olhava para a mãe com surpresa. Ele nunca tinha ouvido aquela parte da história com tantos detalhes. Helena continuou agora com um tom mais firme. Você acha que eu fiquei parada todos esses anos? Ricardo cruzou os braços, tentando recuperar a postura confiante. Você cuidou da casa. Helena assentiu. Sim. E cuidei dos nossos filhos. Ela fez uma pequena pausa. Mas também cuidei de mim.
Ricardo franziu a testa. O que isso quer dizer? Helena abriu lentamente a bolsa que estava ao lado da cadeira. De dentro dela tirou uma pequena pasta de documentos. Colocou a pasta sobre a mesa. Ricardo olhou para aquilo com curiosidade misturada com desconfiança. O que é isso? Helena abriu a pasta com calma. Enquanto você estava ocupado com a sua nova vida, eu voltei a estudar. Ricardo piscou surpreso. Estudar? Helena assentiu. Administração, finanças, gestão empresarial. Lucas olhou para a mãe com admiração. Sério, mãe? Ela sorriu suavemente para o filho. Sério? Ricardo continuava tentando entender. E por que exatamente você faria isso? Helena respondeu sem hesitar. Porque eu sabia que um dia poderia precisar. O empresário apoiou as mãos sobre a mesa. Você está dizendo que já estava esperando por isso. Helena não desviou o olhar. Eu estava me preparando. Ela puxou um documento da pasta e o deslizou lentamente na direção dele. Ricardo pegou o papel. Seus olhos se moveram rapidamente pelas linhas. Depois ele levantou a cabeça. O que é isso? Minha participação na empresa. Ricardo ficou imóvel. Sua o quê? Helena cruzou as mãos sobre a mesa novamente. Você talvez tenha esquecido, mas nos primeiros anos da empresa, eu também assinava muitos daqueles contratos. O olhar de Ricardo começou a mudar. Helena, ela continuou, e alguns desses documentos me garantem algo que seus advogados provavelmente não mencionaram. Ricardo sentiu o coração bater mais forte. Do que você está falando? Helena respondeu, com a mesma tranquilidade de antes. Metade. Lucas arregalou os olhos. Sofia parou de chorar por um momento tentando entender a conversa. Ricardo ficou completamente em silêncio. Durante anos ele acreditou que Helena era apenas a esposa dedicada que cuidava da casa e dos filhos. Nunca imaginou que ela tivesse pensado tão longe. Helena então disse algo que fez o milionário sentir o chão desaparecer sob seus pés. Você veio hoje achando que estava terminando um casamento. Ela apontou discretamente para o envelope do divórcio. Mas na verdade, você acabou de começar a negociação mais cara da sua vida. Ricardo ficou parado olhando para ela sem conseguir responder. E pela primeira vez em muitos anos, o milionário não fazia a menor ideia de qual seria o próximo passo.